Olá, para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos iniciar agora a nossa reflexão semanal. Vamos falar sobre a semana de 11 a 17 de outubro. Eu queria, antes de iniciar aqui a nossa reflexão astrológica, convidá-los para participar de pesquisas, que eu estou realizando aqui no sentido mais científico sobre astrologia. O primeiro tema que eu trouxe, ele é um pouco seletivo, então, obviamente, nem todos poderão participar. É sobre as fertilizações in vitro. E eu escolhi esse tema porque eu tenho recebido muitas clientes com essa questão, ou que já fizeram a fertilização in vitro, tiveram filhos e tal, ou que estão fazendo, algumas obtendo sucesso, outras não. E eu me interessei muito por esse tema porque é um tema muito vago dentro da astrologia, principalmente porque os nossos conhecimentos astrológicos são antigos, E esse é um tema muito moderno, então eu pretendo realizar, se tudo der certo aqui, chegar a um número adequado de pesquisas, de entrevistas realizadas para fazer as análises. Eu tenho no menu do meu site uma opção de pesquisa, então se você já se submeteu a algum tratamento de fertilização in vitro e desejar colaborar aqui com as suas informações, é só acessar pelo meu site. Vocês têm o link aqui, já vai direto para a página onde tem o questionário, tá bom? Eu agradeço bastante porque eu calculei uma amostra sobre o universo de 1.000 pessoas, E nós vamos precisar fazer 147 entrevistas, que é um número até elevado, para chegar a uma conclusão consistente, tá? Então eu agradeço a quem puder participar, ou se não puder participar também e divulgar, também já é de grande ajuda, Compartilhar com seus amigos já seria de grande ajuda. Um abraço para vocês. Vamos para a nossa reflexão agora. Dia 11 tem dois movimentos no céu aqui no domingo, Primeiro é uma quadratura do Sol a Júpiter e o segundo uma quadratura entre Lua e Mercúrio. Então nós vamos ter aqui uma parte útil aqui do domingo com um pouquinho de dificuldade em realizar os julgamentos de uma forma um pouco mais leve. Eu penso muito nesse domingo com uma característica onde a gente busca muito por respostas concretas, às vezes com um nível de profundidade um pouco exagerado, Vamos pensar primeiro aqui que o Sol está na casa de Vênus, Vênus está em queda, o Sol está em queda, ele vai chegar um aspecto a Júpiter que está em queda, então a gente não tem um quadro muito positivo dos planetas envolvidos e isso vai trazer um pouquinho de dificuldade em fluir no sentido mais leve, expansivo, com esperança, com otimismo, e levar os temas relacionados a obter sucesso nos empreendimentos de forma tranquila. Então merece um pouquinho de atenção a forma como a gente busca julgar os fatos, como a gente tenta julgar os fatos. Se estivermos pensando em fator eletivo, esse é um dos momentos para deixar de lado. Ele representa a adversidade em chegar ao sucesso. Penso também na dificuldade em enxergar alternativas, novas perspectivas, novas oportunidades ou possibilidades. O quadro é muito concentrado, então ele limita muito a expansão, E esse outro aqui da Lua em quadratura a Mercúrio às 17h50, pega a Lua aqui no território do Sol e Mercúrio aqui no território de Marte, Então o Sol está fraco, Marte está forte, mas está no movimento retrógrado e ele é um tanto cabeça dura, Envolvendo os signos fixos, ele traz um pouquinho de dificuldade em ser flexível com as opiniões, às vezes uma necessidade bastante forte de se posicionar com as suas próprias opiniões. Nos assuntos eletivos é bastante difícil lidar com burocracias, documentos, pesquisas, análises, papéis em geral, estudos também, ele traz um pouco de dificuldade com a compreensão das coisas. E para os assuntos relacionados à comunicação geral, comércio, transportes também, não é muito boa essa característica. No dia 12 nós temos um feriado aqui no Brasil, então não é um dia útil para a maioria das pessoas e vamos ter alguns movimentos no céu. O primeiro é o aspecto da Lua com o Sol, que vai facilitar bastante a vida do Sol, quer dizer, não tanto, porque o sexto é um aspecto leve. Mas como a Lua está em Leão, e Leão é território do Sol, é domicílio do Sol, esse sexto ele traz facilidades para se obter sucesso sobre os assuntos que se iniciam nesse momento,
Lembrando novamente que o sexto é um aspecto de 60 graus, dentre os aspectos de natureza harmoniosa, ele é o mais leve, né? Mas eu penso em oportunidades e facilidades ali que são geradas para se chegar aonde precisa chegar, né? O sucesso é uma representação do Sol. Às 11h29, a Lua em Leão vai formar um aspecto harmonioso a Marte. Então, mesmo que a Lua nesse grau aqui, nesse ponto exato aqui, não tenha tanto poder, Marte está forte no seu próprio domicílio. Então, como a natureza do aspecto é harmoniosa, temos um momento aqui que inspira bastante energia, né? Ele tem uma vitalidade elevada e impulsiona tomadas de iniciativa, né? De assuntos que precisam de um movimento para frente. Então, às 11h29, nós temos uma influência astrológica, né, a representação, uma simbologia de um movimento muito bom para se chegar a atingir resultados, para tomar iniciativas, para inícios mesmo, é uma influência poderosa. Agora, esse aspecto às 13h38, entre Mercúrio e Vênus, ele é muito leve, quase neutro. Vênus está aqui na casa de Mercúrio, ela está em queda. Ela tem uma característica de poder aqui muito baixa. E Mercúrio está praticamente estacionado, porque no dia 13 ele vai parar de vez mesmo para entrar no movimento retrógrado. Como a natureza do aspecto também é muito leve, nós não temos um impulso para os assuntos de Mercúrio ou Vênus, né, principalmente os de Vênus. Então eu penso em um aspecto que talvez a gente não perceba muito a influência para os temas relacionados a Vênus, moeda, beleza, estética, artes, de maneira geral ele não tem um poder tão elevado, ou mesmo os assuntos relacionados à sexualidade, ao romance em geral, né? Agora o dia 13 é o mais movimentado da semana, vamos abrir todos os movimentos do dia aqui, né? O que acontece é que a maioria dos movimentos celestes vão acontecer à noite. Nós temos a Lua chegando em Virgem a 1h56, né? E ela tem pouco poder aqui no signo de Virgem. E depois disso, todo o dia útil, praticamente, aqui no dia 13, nós não temos novos movimentos. Ela vai se aproximando e o próximo aspecto dela vai ser só às 9 da noite, que é um sexto com Mercúrio. Antes disso, às 8 horas, nós vamos ter o Sol chegando a uma oposição a Marte. Mas Marte está em Áries, e Áries é o ponto de exaltação do Sol. Tudo bem que Libra é o ponto de exílio de Marte, mas Marte está no seu próprio domicílio, ele está bem forte, né? Então eu penso em um outro momento de iniciativa aqui na terça-feira, no dia 13, que leva muita energia para romper com barreiras, para início de atividades propriamente, né? Só é necessário ficar atento sobre os fatores eletivos, porque há uma oposição que pode levar à necessidade de embate para chegar aonde se precisa chegar. Ela não é tão pacificadora, né? Envolve Áries, e Áries não tem nem um pouquinho de característica pacificadora, né? Ao contrário, então o início de atividade sobre essa influência chega onde é preciso chegar, ao objetivo, mas muitas vezes de forma apressada, tendo que romper com barreiras importantes, né? A Lua forma também um aspecto harmonioso com Mercúrio, mas nesse momento o Mercúrio já vai estar praticamente parado, né? Ele estaciona às 22h02. E a Lua está aqui em Virgem, que é o território de Mercúrio, né? É um território de domicílio de Mercúrio, mas como ele está parado, também não vejo como um aspecto sentido de forma profunda. Poderia facilitar os estudos, pesquisas, análises, assuntos que exigem bastante da mente, né? A capacidade de percepção mesmo, né? Bastante observação, mas como ele está estacionado, eu não vejo tanto como um momento positivo. E o último movimento do dia 13 é a Lua chegando ao mesmo grau em que está Vênus. Só que aqui todo mundo disposto por Mercúrio. Então, Mercúrio travou e a gente não tem nenhum bom momento. Eu penso que de toda a terça, o Sol em oposição a Marte é o que mais impulsiona para as tomadas de iniciativa, coragem, romper com barreiras, né, resolver coisas que precisam de força mesmo e de agilidade. Então, esse é o grande momento do dia 13. Depois disso, evitem
inícios, porque como Mercúrio parado, ele não vai facilitar muito o jogo. Agora, o que pode ter mais impacto? Assuntos comerciais, as burocracias, como eu falei, né, no dia 12, temas relacionados à comunicação, a divulgações, papéis em geral, né? Então, o dia 13 é um dia que merece uma atenção também, né? No dia 14, nós vamos ter a Lua formando um aspecto harmonioso a Júpiter e depois ela forma outro aspecto harmonioso a Saturno. Então, a gente pega o primeiro às 9h12, o segundo às 19h47. Isso faz com que a quarta-feira tenha um tom bem concentrado. Eu penso em facilidades para estudos mesmo, e não só estudos de temas escolares, acadêmicos. Mas se você precisar se aprofundar em alguma análise, né, se é um momento muito positivo. Ele vai facilitar também assuntos que tenham relação com concertos e tal, minúcias. Lembrando que a Lua ainda está em Virgem, disposta por Mercúrio, e Mercúrio já está retrógrado, mas com uma velocidade muito baixa. E por isso, como é a Lua quem vai formar os dois aspectos aqui da quarta-feira, não temos agilidade. E ainda os dois aspectos envolvendo os planetas posicionados em Capricórnio. Não temos agilidade nesse momento aqui no dia 14, de forma que o dia pode ter um pouco mais de facilidade para os temas que exijam mais concentração. Detalhes, propriamente. No dia 15, a Lua ingressa em Libra e esse é o único movimento do dia. Só que às 2h54, então, olha, o dia inteirinho, dia 15, sem novos aspectos. Bom, a Lua aqui no território de Vênus pode trazer um pouco mais de suavidade. Mesmo que Vênus esteja aqui em queda, né? Ela ainda vai estar aqui dentro do próprio termo, da própria face. Vênus também é um regente do elemento terra. Não está totalmente debilitada, mas ela tem um certo poder. E eu penso, então, numa quinta-feira sem muito impacto, nem positivo, nem negativo. É neutro. Só que, para assuntos seletivos, para escolher um momento para início, quando não temos aspectos no céu, não é um bom momento, né? O bom é quando a Lua está se aproximando de aspectos harmoniosos, quando ela tem poder, quando há uma recepção mútua com outro planeta. Então, esses são os melhores momentos, né? Sem nada disso, fica um dia muito neutro. Por isso, para fatores eletivos, exige aí um pouquinho de atenção. Dia 16 vem com uma característica bem analítica, né? Nós vamos ter aqui às 9h06 a Lua chegando ao aspecto desafiador a Júpiter, depois a Marte, depois a conjunção com o Sol e a quadratura com Saturno. Então, esse gráfico é exatamente do momento da fase nova, que é às 16h31. Só que antes disso, a Lua chega a dois aspectos um tanto desafiadores, né? O primeiro com Júpiter bastante debilitado, disposto aqui por Saturno. E não temos muita facilidade para fluir com os assuntos de forma leve. Eu penso assim, não é um causador de empecilhos propriamente, mas não vai levar à facilidade. Só que esse outro momento, aqui às 10h49, tem uma natureza bem mais árdua, né? Porque, como eu disse para vocês, a Lua em Libra é disposta por Vênus está em Virgem, aqui ela não tem uma tendência muito poderosa nesse grau exato, mas Marte está bem forte aqui, numa tendência mais agressiva, né? Principalmente pelo movimento retrógrado, né? Mais forçada, tem uma representação da força bem intensa. E esses dois momentos, para os assuntos eletivos, são muito desafiadores. Evitem iniciar qualquer assunto sobre essas características, porque vai levar a adversidades, principalmente aqui às 10h49. Lua em oposição a Marte tem uma tendência muito difícil de chegar a acordos, né, de ser imparcial, de levar as coisas num tom suave, leva tudo na bronca, né? É tudo muito forte. Então, vamos análise aqui dessa fase nova, né? A fase nova acontece em 23 de Libra, que está na casa 7. É uma casa que envolve outros países. Estão dispostos por Vênus aqui em queda, mas ela está no próprio termo, na própria face e na própria triplicidade que ela rege também. Então, ela tem um pouquinho de poder. A questão é que a casa 6 não é uma casa de produtividade, ela é neutra. Então, nós temos uma característica de Vênus, que está dispondo Lua e Sol, muito básica, precária, né? A gente poderia dizer que ela é simples demais, né? Não tem aquele glamour natural de Vênus.
Além disso, no momento da fase nova, no momento do encontro de Sol e Lua, nós temos os dois chegando às proximidades de quadratura com Júpiter e quadratura a Saturno. E ainda no reflexo, né, no afastamento da oposição com Marte, tanto a Lua como o Sol, né, das oposições que aconteceram a Marte. Bom, então nós temos um quadro que envolve casa 7, que é o ambiente externo, outros países, casa 1, que somos nós, povo brasileiro, e a casa 10, que são os nossos governantes, né? Temos um quadro que eu penso muito que temas que vêm de fora, assuntos relacionados a questões de outros países, outros dirigentes, temas que acontecem ali, estão trazendo um reflexo não muito agradável, porque é uma característica de povo brasileiro com Marte em Áries retrógrado, é sempre uma expressão de briga, de luta, de revolta, né? Principalmente envolvendo a Júpiter, aqui um regente de coisas boas, ainda bastante precário, né? E Saturno forte ali, tem uma característica de seriedade, de incômodo, assim. Então, não é, um potencial muito facilitador. Mas a gente já tem aqui que os temas que desapontam no período de 15 dias me parecem ter um início aqui fora do país. Não são só coisas internas, mas coisas externas que têm um reflexo desagradável sobre o povo, né? Esses movimentos dessas quadraturas e oposições não são agradáveis. E como eu disse para vocês, Vênus que está dispondo tanto a Lua como o Sol aqui na conjunção, né, em Libra, não está em grande poder para levar os temas adiante. Bom, é tudo muito do mesmo, né? O que me chama mais a atenção é exatamente esse fator aqui de Marte em Áries no movimento retrógrado, porque ele tem uma tendência nada agradável, né? Aqui ele tem uma tendência de briga, de luta, de revolta, não é muito positiva, tá? E depois da conjunção, a Lua vai chegar à quadratura com Saturno, então é aí que também enrola um pouquinho mais, porque ela chegou à quadratura Júpiter no início do dia, né? Depois ela formou a quadratura Júpiter, oposição, conjunção e agora uma outra quadratura. Então, essa quadratura da Lua com Saturno, ela é desanimadora, né? Bom, e no sábado, dia 17, nós vamos ter aqui às 2h05 a Lua ingressando no signo de Escorpião e depois às 18h52 ela chega ao mesmo grau em que está Mercúrio, que em 10 graus de Escorpião. Só que a Lua em Escorpião já tem debilidade própria e quando ela chegar exatamente em 10 graus, ela não tem nem um espacinho também aqui de poder. E Mercúrio está muito lento porque ingressou há alguns dias aqui, né? Está voltando nos graus no movimento retrógrado. E temos então um nível, eu coloquei tenso, mas não é uma tensão no sentido de luta tal. Eu penso em muita resistência no pensar, dificuldade em obter leveza, às vezes muita teimosia, levando as coisas muito a sério. Para assuntos eletivos não é nem um momento bom, nem tanto às 2h05, nem às 18h52, porque temos uma dificuldade em levar as coisas de forma suave. Aqui tudo é muito profundo, muito intenso, muito analítico, muito resistente. Estamos falando de um signo fixo de elemento água, que é bem profundo, né? Agora, facilita o olhar das coisas que necessitam, né, de profundidade. Temas subjetivos, por exemplo, percepções extrasensoriais, percepções além do óbvio, né? Avaliações e detalhes mesmo fora do ponto mais racional. Para esse tipo de assunto você pode ter um pouco mais de facilidade, até os temas mais místicos, né? Porque essa é uma influência bem subjetiva que facilita a observação geral, né? A capacidade de observação. Então pode ter benefícios, né? Nesse tipo de atividade. E para essa semana é isso, pessoal. Voltaremos na próxima semana para mais algumas reflexões astrológicas. Até mais, um abraço para todos vocês.